Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre diretrizes de segurança. O que seriam essas diretrizes de segurança? Mas iniciando, nós queremos lembrar aqui do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, que ele fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então o estudo sempre é muito importante, reforçando aqui com as palavras do Espírito de Verdade. Nós temos então, dentro desse nosso plano de instrução, vamos dizer assim, né, que é indispensável a todos nós, não só participante aqui do nosso estudo, mas participante da doutrina espírita, ler as obras básicas. Muitos não leem. Conheci muitos espíritas em reuniões que nós fazíamos de grupo que conheciam apenas livros psicografados, mas eram voltados mais assim para romances, e o próprio livro dos Espíritos nunca tinham lido. Por mais incrível que pareça. Mas nós devemos ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, e também as obras póstumas que nos trazem muitas informações. E tem outras obras que eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, a Revista Espírita sempre me ajuda muito em meus estudos. Nós também temos outras obras que nós devemos recomendar, né? Porque são obras complementares. Leon Denis, Gabriel Delane, Caibá Schutel, Bezerra de Menezes, Herculano Pires, muito bom também, Rodolfo Caligares. Nós temos muitos livros excelentes, fora as outras obras psicografadas por Chico Xavier. A Ivone, tem muita obra boa da Ivone. Divaldo Pereira Franco, todo mundo já conhece. Raul Teixeira, tem muito livro voltado para a família também. Raul Teixeira é excelente, livros excelentes. Então, é uma coisa que a gente sempre deve ter em mente, que a conduta moral constitui fator indispensável ao participante, porque conforme o tipo de nossos pensamentos, lembra, nós falamos de vibrações, de ressonância, e nesse caso, a conduta moral aqui, por que ela é o fator indispensável? Ela praticamente ela estabelece aquela escala espírita, né? Não é você. O que adianta você ter muito conhecimento e pouca moral? O que você faria com o seu conhecimento? Com a moral muito baixa? Nós precisamos então de elevar a nossa moral. Então, conforme os tipos de nossos pensamentos, sentimentos e atos, é a espécie de espíritos que se atrai. Né? Lembra? Ressonância, sintonia, tudo isso tem a ver aqui com esse pequeno pensamento, grande pensamento. Né? Então, alguns irmãos, aqui é do Fé e Vida, capítulo 19, por Emmanuel. Alguns irmãos espiritualistas consideram desaconselhável o contato com desencarnados sofredores e ignorantes. Entretanto, Jesus e Kardec não desprezaram semelhante iniciativa, entrando no intercâmbio com eles a fim de se lhes doar reconforto e compreensão. Agora, como que você vai poder planejar um contato com os desencarnados sem antes você ter conhecimento não só da doutrina, mas de estar nesse caminho de se melhorar moralmente? Não é mesmo? Conforme aqui, nós vamos precisar. O que ele diz aqui, Emmanuel? Doar reconforto e compreensão. Isso é outra questão também. Se nós já estamos praticando o ensinamento do Mestre de amar o próximo como a nós mesmos, e se nós já nos amamos nesse sentido,
de gostar de nós, de estarmos aqui sabendo de nossas provas e expiações, que houve um planejamento reencarnatório, não viemos aqui por acaso. Não existe aquela música de Lulu Santos, né? Eu não pedi para nascer. Não existe isso. Todos nós precisamos estar atentos com as nossas escolhas, com o caminho que percorremos. E o que eu sempre gosto de colocar que é fundamental, nós estamos fazendo o estudo básico de mediunidade, mas é sempre importante estarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é importante obra. Não só esse apanhado geral com explicações, com instruções dos Espíritos que Kardec nos trouxe dentro da codificação, mas o Novo Testamento, os ensinamentos do Cristo, ele nos deixou não para ficarmos sem fazer nada, sem praticar. É um livro de ensinamentos no qual nós temos um modelo e guia para seguir, que é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, quando encarnado aqui, não é mesmo? Então nós podemos ter esse intercâmbio, esse contato com desencarnados, sofredores, ignorantes, mas precisamos conhecer primeiro, né, como isso tudo se opera. Precisamos melhorar nossa moral, nosso conhecimento do Evangelho, de doutrina espírita, né, de caridade, de amor ao próximo. Então, aqui nós podemos trazer, eu quero trazer para todos, existe um livro Diretrizes de Segurança, do Divaldo Franco e Raul Teixeira. E o Raul responde essa pergunta aqui: quais são os requisitos necessários aos médiuns que militam na tarefa mediúnica? Uma vez que nós estamos falando justamente sobre diretrizes de segurança. Tá? Então vamos ver o que o Raul tem a nos falar. Ele diz o seguinte: percebendo que a mediunidade é uma faculdade mental, ela independe de um indivíduo ser nobre ou devasso. Isso nós já estudamos antes. A mediunidade não é um presente dado de Deus para pessoas especiais e elevadas. Pode ser qualquer um. Pode ter a mediunidade. Então, sendo a mediunidade essa luz do Espírito que se projeta através da carne, admitiremos também poder encontrá-la representando a treva do Espírito que escorre através do soma. Então, por isso, nós precisamos estudar, para não nos enganarmos. E é exatamente por isso percebemos que o médium deverá ajustar-se quando deseja servir com o Cristo. Quando ele fala se ajustar, é justamente nessa questão moral, nessa questão de estudo, de conhecimento, para você agir com conhecimento mesmo, sabendo o que você está fazendo. Porque nada aqui é adivinhação, é fantasia. É coisa muito séria. Então, atrelado às forças do bem, ajustar-se-á ao esforço de vivenciar as lições evangélicas. Olha o Evangelho de novo. Vivenciar. Nós já temos o nosso modelo e guia, conforme eu falei. E precisamos vivenciar essas lições que o Cristo nos trouxe. Estamos em dúvida quando lemos o Novo Testamento? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido na codificação junto por Kardec, que nos traz uma forma melhor de entender, com orientações dos Espíritos. Então, renovando gradativamente os panoramas da própria existência, domando as inclinações infelizes e inferiores, elevando o padrão mental para que sua mentalização se dirija para o sentido nobre, fazendo cada vez mais vibrátil nas mãos das entidades felizes. Logo, os requisitos para exercício da mediunidade no enfoque espírita, que nós sabemos que tem os espiritualistas, tem o pessoal de
que gosta de dizer que faz magia, que faz adivinhações. Eles não são espíritas, eles são espiritualistas. O pessoal confunde às vezes. Quem for espírita, nesse enfoque, vai buscar a moral, o estudo do Evangelho, exercício da humanidade, da humildade que não se converte em subserviência, mas que é a atitude de reconhecimento da grandeza da vida em face da nossa pequenez pessoal. O espírito de estudo, de aparecimento continuado das leis que nos regem, que nos governam. Nós sabemos que as leis divinas, elas são imutáveis. E toda vez que a gente transgride uma dessas leis, tentando deturpar, né, nós estamos nos divorciando de Deus, de Jesus. E isso é péssimo para a gente. Nós criamos débitos para serem resgatados depois. Então temos que tomar cuidado com essas leis. O médium espírita deverá estar sempre voltado para aumentar o seu patrimônio de conhecimento das coisas. Tá vendo? Tem que estar sempre estudando, dando-nos conta de que o Espírito da Verdade nos disse ser necessário o amor que assiste, que guarda, que renuncia, que serve, e ao mesmo tempo a instrução que de maneira alguma representará apenas o diploma acadêmico, mas que é esse engrandecimento do caráter, da inteligência. Então lembrar que nós não somos superiores porque estudamos e praticamos o bem. Nós não somos, nós somos iguais a todos, só que de acordo com a nossa moral, nós podemos ser um espírito mais elevado, mas ainda somos todos irmãos. E eu não vou ser chefe de ninguém porque estudei mais do que o outro, pelo menos dentro aqui do Espiritismo. Não vamos comparar com as atividades materiais que nós temos no trabalho nas empresas, porque lá você tem chefe, tem um patrão, que envolve outras questões. Nós estamos falando de ser humano aqui. Esse amadurecimento que muitas vezes o diploma não confere. Então, exatamente aí, o médium deverá ater-se ao estudo, ao trabalho, à abnegação ao semelhante, e nesse esforço estará logrando também subir a ladeira para conquistar a humildade. Não lembra o Cristo que quem quer ser o maior teria que ser o menor, teria que servir? Não lembra ele lavando os pés dos discípulos? E numa colocação feita pelo espírito Albino Teixeira, através de Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, ele diz que o melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades, mas é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Viu como é importante nós termos a humildade? Aqui eu trago agora algumas recomendações importantes aos médiuns. Foi um apanhado que eu fiz de um centro espírita muito importante também, que trabalha com o estudo da mediunidade, e retirado também de Livro dos Médiuns, da própria doutrina espírita. Então, essas recomendações eu acho aqui importantíssimas e eu vou ler para vocês. Primeiro aqui, olha. Desde o levantar, deve-se ter em mente o trabalho espiritual de que irá participar mais tarde e a sua importância, a importância dele para o equilíbrio e progresso espiritual. Então, se você já está com esse trabalho, dando importância a esse trabalho, isso é que é o importante, para você poder alcançar esse equilíbrio e progredir. Se houver algum tema doutrinário marcado para a reunião, deve-se procurar estudá-lo previamente, a fim de participar com proveito dos comentários e esclarecimentos. Muitas vezes a Casa Espírita nos manda o recadinho, através dos meios sociais, das mídias,
dizendo, olha, tal dia vai ter a reunião pública com fulano de tal, cicrano, beltrano, sei lá, apresentando. O tema vai ser o seguinte. Aí você pega aquele tema, já que você vai visitar a casa e participar da reunião pública, e dá uma lida. Procura se tem algum livro na sua casa, ou vê na internet sobre o tema, para você se esclarecer um pouco mais e aproveitar a palestra. A vigilância espiritual deve ser constante. Vigiai e orai, lembra? Evitar leituras, filmes e programas de televisão de teor negativo, fúteis, imorais, violentos, e procurando-se tudo que favoreça a elevação da mente. Aos poucos você vai eliminando esses programas. Não é para ser tão radical assim e de repente virar um fanático, né? Essas coisas, você imagina, como que você vai aprender se você ficar enjaulado, né? Você ficar preso, né, a uma situação que você não possa experimentar mesmo o erro, que você não vai poder cair e tentar se levantar sozinho. Você não vai aprender nada. Por isso que existe o livre-arbítrio. As pessoas, elas têm que pensar assim, eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Mas eu devo? Será que eu devo fazer? Então isso é uma questão de consciência e do seu nível de moral. Então enquanto você ainda consegue assistir esses tipos de filmes, né, de programas, novelas, seja o que for, que não tragam nenhum benefício para suas vibrações, você assiste. Mas na hora que você mesmo perceber que isso não está lhe fazendo mais bem, que não está trazendo nenhum benefício, e que você não devia estar vendo aquilo, aí você para. Mas a escolha tem que ser sua, né? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Então lembra que isso aqui são recomendações importantes. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, desse jeito. Tá? Porque cada um é cada um. Cada um é uma individualidade. Então, olha, deve-se zelar para evitar desequilíbrios ou desarmonia no lar ou no ambiente de trabalho, exercitando para tanto a humildade e a paciência. É para isso que nós encarnamos, para nós conseguirmos evoluir, certo? Essa é a nossa função aqui, né? O nosso planejamento reencarnatório é enfrentar essas dificuldades, primeiramente na família, né? Com os nossos irmãos, pai, mãe, filhos, né? A família. É por isso que em muitos lugares a família está deixando de existir, porque as pessoas esquecem da família, né? Daqueles que o cercam e vão para a rua direto, né? Vão conviver lá no trabalho, às vezes trazem o problema do trabalho para casa, né? Coisa que devia ficar por lá por fora. Você tem que resolver primeiro o seu problema interno, se aperfeiçoar dentro do seu lar, manter a sua família unida, né? Abstinência de fumo, álcool ou qualquer outro vício, nem preciso comentar isso aqui, né? Deve-se evitar excesso de qualquer tipo, recomenda-se alimentação leve, evite resolver problemas que sabidamente podem te desequilibrar. São conselhos úteis. Deve-se procurar exercitar a fraternidade com todas as pessoas, sentir-se intimamente sereno e bem disposto para a tarefa espiritual. Vai te ajudar muito. Deve-se orar buscando o amparo espiritual, rogando aos mentores espirituais que lhe auxiliem na superação de tentações, problemas de toda sorte, que possam ser causados por entidades perturbadoras, né? Entidades já perturbadas. Nós temos muitas situações. É interessante lembrar aqui, né, que a gente deve procurar, se você conseguir lembrar, criar um hábito. Ao dormir, fazer a sua prece, em silêncio mesmo, né, pedindo aos bons espíritos, aos seus anjos guardiões, que o levem para lugares bons que você possa trabalhar, fazer o seu trabalho lá na Seara do Cristo. E ao acordar, agradecer pela noite, né, pelo dia que, mais um dia que está vindo, né?
A gente tem que estar sempre agradecendo. Tá ok, pessoal? Então aqui, olha, quem já apresenta sinais ostensivos de mediunidade, o que nós poderíamos, nesse caso, oferecer logo o que? Orientação espírita. A casa deve fazer isso. Ofereça logo a orientação espírita. Aí tem 5 itens aqui interessantes. Esclarecer o que é a mediunidade, seu valor para o socorro, consolo, edificação espiritual da humanidade. Não deve ser ignorada nem desprezada, mas sim empregada para o bem. Você sempre estando nessa linha, nesse norte, né, que é o bem, é isso que nós precisamos alcançar. Convidar ao desenvolvimento de sua faculdade, explicando que desenvolver a mediunidade não é só frequentar trabalhos práticos e que prestar a caridade não é só entregar o corpo aos espíritos. Nós temos muitas atividades na casa espírita que precisam ser executadas. Para bem executar sua tarefa mediúnica junto à humanidade, não precisará deixar a vida normal em família, estudo, profissão, convívio social, mas deverá adaptar a sua vida à conduta cristã. Olha a moral. Para ter autoridade moral sobre os maus espíritos e oferecer sintonia aos bons. Se você está bem sintonizado com os bons espíritos, essa energia vai sempre te ajudar a auxiliar os espíritos atrasados e sofredores. Eles não vão te influenciar. Estudar a doutrina espírita, a fim de aprender como, para que e quando utilizar a sua faculdade. Eu frisei bem isso porque eu acho que é o item mais importante aqui de quem está com sinal de mediunidade. Então, o dirigente é uma questão. O dirigente é superior aos seus dirigidos. Isso é uma coisa que nós falamos lá quando o Raul Teixeira respondeu naquela diretriz, né, de segurança. Então, o dirigente é superior aos seus dirigidos. Olha lá, está investido de maior parcela de responsabilidade, o que não quer dizer que ele deva se considerar superior aos demais companheiros do grupo. É uma coisa que o dirigente tem que estar sempre observando. E a gente também. Porque se ele se achar superior a todos, nós devemos orar por ele e perdoar o irmão, porque ele está amplamente enganado, ele não é superior a ninguém. Então, olha, o conselho que nós damos a todos: fugir de julgar-se superior somente por estar na cabina de comando. Viu? Quem dá isso é Conduta Espírita, André Luiz. Foi psicografado por Valdo Vieira e André Luiz. Então tá lá. Não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Olha a moral de novo, ela está presente em tudo. Faz parte do nosso objetivo de atingir o bem. Aí ele cita aqui o Colossenses 2, versículo 6, né, que é Paulo que fala: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É o nosso modelo e guia. Então nós temos aqui, finalizando, né, estamos chegando ao fim. Quem estuda os princípios espíritas e os aceita, já deve estar procurando melhorar sua conduta, pois, como diz Allan Kardec, citando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 4, parte final: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Que lindo, né? É por isso que eu digo, os nossos estudos da doutrina sem o Evangelho ficaria muito difícil. Por isso que nas orientações do Espírito de Verdade, né, com Cristo, com os outros espíritos superiores, a nossa doutrina ela se completa, trazendo
essa bandeira do amor e da caridade. Bandeira, aliás, que o Cristo trouxe nos ensinando, Paulo de Tarso também, e diversos outros, né, que nós sabemos que vieram aí depois do Cristo, trazendo essa visão de amor e da caridade, né, da humildade, da paz. Então, que todos possam ter muita paz, aproveitem e melhorem seu conhecimento lendo Diretrizes de Segurança, tá? Do Divaldo Pereira Frankel Teixeira, Fé e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, importantíssimo para todos nós, Diretrizes e Orientações Gerais da Associação Espírita Célia Xavier, olha, é excelente, Conduta Espírita, né, de André Luiz e Valdo Vieira. Ok, pessoal? Então, até o próximo estudo para vocês. Que Deus abençoe e Jesus continue iluminando a todos. Obrigado, que assim seja.